Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, terça de notícias e informações do São Paulo. Amanhã, quarta-feira, o São Paulo vai entrar em campo contra o fortíssimo Flamengo. Jogo às 9h30 da noite, mando do São Paulo, mas aquele famoso campo neutro, porque a partida será na Vila Belmiro. Jogo às 9h30 da noite. Certamente aí o Flamengo pode tirar vantagem do São Paulo por conta dessa situação. Surgiu uma polêmica aí nas redes sociais de torcedores flamenguistas bravos com o São Paulo, porque o São Paulo estaria cedendo apenas 400 ingressos para o visitante. Mas eles esqueceram que na Vila a capacidade é totalmente inferior comparando ao Morumbi, né, pessoal? O estádio da Vila tem uma capacidade ali de um pouco mais de 16 mil torcedores. E ali o setor visitante pode chegar ali um pouco mais de 400. Então, alguns flamenguistas ficaram bravos aí com o São Paulo, mas sem nenhuma justificativa, né, cara? Não tem nenhum cabimento eles reclamarem, porque não é culpa nossa, né? O estádio da Vila é bem apertado ali, não tem muito espaço, e é o que é possível aí para o visitante, é isso. Não tem como você abrir outros setores para o visitante. Mas, enfim, aí, amanhã vai ser um jogo bastante complicado para o São Paulo. Eu vou trazer para vocês a provável escalação do Tricolor, a do Flamengo também, que teve algumas novidades aí para esse duelo, já vou trazer aqui para vocês nesse vídeo. E o São Paulo conseguiu reduzir a dívida, hein? Vou trazer para vocês a informação, porém, por outro lado, o São Paulo deve aí jogadores, no caso, na questão de INSS, rapaziada. Mais uma notícia aí triste, no qual nós, São Paulinos, não estávamos, né, até então acostumados em ouvir esse tipo de notícia negativa com o São Paulo, que a gente aprendeu a amar, que a gente conheceu lá no passado. Infelizmente, algumas notícias ainda tristes acontecendo no comando do senhor Júlio Casares. E teve também, né, uma situação aí referente a quanto que o São Paulo ainda vai precisar vender esse ano para não ficar no vermelho. Exatamente isso, na questão para ter superávit nessa temporada. Para você ver, rapaziada, São Paulo vendeu diversos atletas e ainda precisa vender mais. A gestão Casares é isso, né? Entra a grana e não sabe para onde que vai, porque a dívida acaba que nesse caso deu uma diminuída, né? Mas o São Paulo ainda pode fechar no vermelho a temporada de 2025. Bom, sobe o likezão pra gente aí que é muito importante. A sua inscrição também ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma. E se possível, dá aquela hypada também no vídeo, que é muito importante para nós. Conto muito com o seu apoio. E agora na Mais Ágil pintou uma novidade, hein, meus amigos? Antes você antecipava o seu FGTS e agora você consegue ter um empréstimo bem legal aí com os amigos da Mais Ágil. Agora é o empréstimo CLT, você consegue fazer de forma rápida, simples e segura. Para você que trabalha com carteira assinada, você também pode ter um empréstimo lá com a Mais Ágil. Vai entrar em contato com os amigos, eles vão explicar tudinho para vocês, passo a passo ali. E é uma empresa séria, parceira aqui do nosso canal há mais de 3 anos e agora consegue ajudar você, trabalhador que precisa de um empréstimo. Só entrar em contato e falar que viu pelo Tecla Daniel. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, rapaziada, vamos lá então para as informações de hoje do São Paulo. Hoje rolou um treinamento lá no CT da Barra Funda. Foi até aberto para a imprensa e o Cédric Soares ele foi o último jogador a chegar até ali o gramado, né? Os jogadores fizeram um corredor, daí parece que quem chega atrasado ali e tal, toma aqueles pés no ouvido, né? Então o Cédric na brincadeira tomou alguns tapas ali dos companheiros porque chegou atrasado no treinamento. E ele deve ser a novidade do São Paulo entre os relacionados na partida contra o Flamengo amanhã lá na Vila Belmiro, tá, rapaziada? Então está recuperado aí o Cédric, pode estar à disposição do nosso treinador. O Flamengo, por outro lado, aí tem também alguns desfalques para esse confronto, né? Que é o Jorginho, o Léo Ortiz, o Pedro. Então, do departamento médico, não vão enfrentar o São Paulo, além dos suspensos Everton Araújo e também o Bruno Henrique, que vão cumprir suspensão, não vão enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira. O Carrascal, que era a dúvida, acabou viajando, pode ser que ele seja relacionado para enfrentar o São Paulo amanhã, e também o Everton Cebolinha foi relacionado também para a partida
contra o São Paulo. Ele não vinha treinando, mas mesmo assim acabou sendo relacionado. São Paulo não tem também o Alan Franco suspenso junto com o Enzo Dias. Duas peças importantes na equipe titular do São Paulo para esse confronto contra o Flamengo. E certamente o São Paulo vai ter uma certa dificuldade sem esses dois jogadores que são fundamentais na nossa zaga, né? São os mais regulares até então, o Enzo Dias, também o Alan Franco, os dois argentinos que vão fazer muita falta para nós. Sendo assim, o provável São Paulo é o seguinte, com o Rafael no gol, os três zagueiros, Sabino, Arboleda e Ferrarese nas laterais. Na direita, no caso, aí o Mailton deve ter uma sequência aí com o Hernan Crespo. Já do lado esquerdo, Patrick Lanza é a única opção para a lateral esquerda do São Paulo para esse confronto. São Paulo bastante enfraquecido por esse lado. No meio de campo, a trinca, com Paulo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. E no ataque tem uma dúvida se Luciano inicia ou não, tá? Mas a provável tem Lucas Moura junto com Tapia, que foi muito elogiado na última coletiva do Hernan Crespo. Conhecendo um pouco o Crespo, cara, eu acho que ele vai manter o Tapia, hein, mano? Eu acho que vai manter o Tapia. Talvez ele vai conversar com o Lucas, como que tá a questão física dele ali. Saiu cansado do último confronto. O Lucas, infelizmente, ainda não é o mesmo daquele jogador que a gente espera que foi em 2023. Mas em jogos assim, talvez o cara pode ter um algo a mais, né? Pode ajudar a gente, uma jogada individual e ser decisivo e ajudar nós São Paulinos, né? Então não sabemos ainda se o Luciano inicia, tá, rapaziada? Mas ele volta, está à disposição aí para esse duelo. Quero saber de você aí, se você acha que o Luciano deve iniciar contra o Flamengo, comenta aqui embaixo. E falando em Luciano, rapidinho, um parênteses aqui com vocês, rapaziada. Não sei se vocês viram, eu fiz até um vídeo lá no meu Instagram, no caso, tá lá no meu perfil, onde o Dagoberto, ele foi questionado referente ao Luciano no São Paulo, o que ele vê do Luciano e tal. Cara, a resposta do Dagoberto, cara, foi muito curiosa, ele não quis falar, né? A forma que ele respondeu ali, algumas pessoas até acharam que ele menosprezou o Luciano, faltou com respeito com o Luciano, mas eu acho que ele teve um cuidado para não entrar muito em polêmica, tá? Talvez ele não curte muito o perfil do Luciano, a idolatria, e preferiu ficar calado, mais ou menos assim. Mas se você não viu esse vídeo, tem lá no meu Instagram, depois você passa lá, tá, rapaziada? Teclas Daniel também. Bom, vamos lá então para as notícias referente à questão financeira do São Paulo. Hoje saiu uma notícia no Estadão, que foi assinada pelo grande jornalista Rodrigo Capello, onde ele acabou noticiando que o São Paulo precisa vender mais jogadores nessa temporada para não ficar no vermelho. O Comitê de Governança do São Paulo alertou em seu relatório que é provável haver um déficit em 2025, no caso, nessa temporada. Serão necessários mais 55 milhões em vendas de jogadores, ainda neste ano, para o São Paulo não fechar no vermelho, pessoal. A gente começa aqui a refletir mais ou menos quais são esses prováveis jogadores a serem vendidos, né? Os que têm maiores potenciais aí, se a gente for olhar, é o Pablo Maia, o próprio Bobadilha também, ou um Ferrarese, também pode ser o cara a ser vendido, não está descartado nenhum jogador, porque o São Paulo vai precisar vender. Além também de algumas joias da base, né? Alguns jogadores aí pode estar se destacando no sub-20 e tal, alguns que ainda estão subindo aos poucos e quase não joga muito, o caso do Mike, o caso até do Paulinho também, que vem sendo relacionado. Então vai sobrar para todo mundo, cara, pode ter certeza, tá, rapaziada? Então, o detalhe é que hoje, se você for olhar, o nosso elenco ele tá meio que desvalorizado por conta do péssimo ano. O São Paulo não luta por título, não é um nome hoje que atrai o mercado, infelizmente. Então, talvez até mais de uma venda vai precisar ser realizada, porque qual jogador hoje sairia por 55 milhões de reais se você for olhar ao pé da letra, sendo que teve melhores que saíram por 35, estourando 40 milhões. Então, a situação do São Paulo é bastante complicada e me preocupa aí quais serão esses possíveis nomes a serem vendidos ainda nessa temporada. Porém, por outro lado, a dívida do São Paulo caiu, tá?
de 968 milhões que foi fechado em dezembro do ano passado, caiu para 913 milhões de reais em até setembro desse ano. Então teve uma diminuição importante aí no São Paulo. Por outro lado, né, apesar disso, houve um crescimento em obrigações relacionadas à folha salarial do elenco do São Paulo. No caso, no ano passado, São Paulo tinha uma folha aí que estava com uma dívida de 34 milhões. Agora está em 120 milhões de reais. Para você ter noção, essa informação até aqui foi do Estadão do Rodrigo Capello. Sendo assim, parte dessa dívida tem um motivo, tá? Segundo o portal Tricolor na Web, noticiou que não teve o recolhimento do INSS e outras obrigações empregatícias. Olha só a situação que o São Paulo está se metendo. Não estão pagando INSS, rapaziada. Que situação, hein, cara? Que triste o que se tornou o São Paulo. Mas só para a gente ter aqui também uma outra informação referente a isso, tá? Parece que essa prática é meio que comum no futebol. E alguns clubes acabam atrasando de forma proposital para entrar em meio de programa, para poder parcelar ali com o governo e tal, e tem meio que um acordo. E para os clubes parece que isso é bom, tá? Mais ou menos assim. Eu sinceramente não sabia disso, mas é uma informação também aí para agregar para vocês aqui inscritos do canal. Então, mas eu nunca ouvi falar disso, né, que São Paulo estava devendo INSS para jogador, né, nos tempos aí de glórias, nos momentos que a gente acompanhava o São Paulo, que ganhava títulos, né, mano, que a gente sempre era referência, e agora o São Paulo sempre com notícias negativas, ainda mais das mãos de Júlio Casares. Coisa, né? Mesmo talvez sendo comum, não tem como você normalizar esse tipo de situação. Ah, pessoal, e um último recadinho para vocês, hein? Ainda tá rolando aquele desconto daquela camisa retrô preta toda lisa da New Balance, lindíssima camisa, é top, de algodão. E aquela pré-treino que é rara de achar, branca, nova do São Paulo, ambos com desconto, hein? Estou deixando o link para vocês no primeiro comentário fixado aqui do vídeo e também o cupom para você ter aquele desconto bacana. Não é merchan, não é nada do tipo, não é parceria nem nada, é apenas uma dica para você adquirir esses mantos do Tricolor com um super desconto, menos de R$100 a camisa retrô preta da New Balance, cara, corre lá que logo logo vai expirar esse desconto, hein, mano? Então, amanhã encontro marcado aqui com vocês no pós-jogo, tomara com a vitória do São Paulo. Fechou, rapaziada? Tamo junto e até lá, é nóis!